Olá, meu irmão, minha irmã, olha nós aqui mais uma vez para falarmos desse tema tão importante que é Jesus no tabernáculo de Moisés. Estamos na nossa quarta aula e eu quero encorajar você que, se caso você perdeu alguma das aulas anteriores, entra aí e você consegue verificar porque elas ficam gravadas, ok? Então, seja muito bem-vindo a esta aula de número 4. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, o lugar santo. Mas antes eu queria que você se lembrasse da nossa última aula. Nós falamos sobre o átrio, nós falamos sobre as peças que constituíam lá, que compunham o átrio, que era o altar de bronze e que era a pia de bronze. Falamos dos seus significados, falamos da sua iluminação, que significa aquela iluminação natural, Todos esses pontos nós vimos na semana passada. Falamos inclusive que a porta de entrada para o átrio é também chamada de caminho. Lembra lá de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai vendo que tudo vai se completando. Então a entrada para o átrio, esse encontro com o sacrifício, hoje simbolizado com a cruz, é que faz com que nós adentremos ao reino de Deus ali, um lugar de novo nascimento. E nós falamos também que não é possível caminhar para o lugar santo sem passar pela pia de bronze, que significa a palavra. Precisamos ser lavados, purificados. O sacerdote, no caso, que no tabernáculo ele tinha que oficiar ali no lugar santo, ele não poderia entrar sem antes passar pela pia de bronze. Falamos tudo isso na aula passada. E hoje nós vamos falar que o lugar santo, se lá no átrio a porta para entrar se chamava caminho, a entrada do átrio, a entrada do lugar santo também tem um nome. Para sair da pia de bronze que o sacerdote se lavava, para entrar no lugar santo, existia ali uma coluna, 5 colunas, e para ele adentrar ali tem um nome essa porta, se chama verdade. E nós vamos ver o significado do que está ali dentro, se chamar verdade. Somente os sacerdotes é que podiam adentrar ao lugar santo. O átrio ele era aberto para todo e qualquer tipo de pessoa, porém o lugar santo, somente os sacerdotes é que poderiam estar ali. Uma outra coisa com relação ao lugar santo, ela era uma tenda, Eu falei que o átrio era um grande retângulo a céu aberto, onde ficava a tenda, onde continha ali o lugar santo e o santo dos santos. E somente eles aqui eram cobertos. Era uma tenda móvel, O lugar santo também era feito com as paredes de madeira de acácia. Lembra que nós falamos que a acácia nos remete à humanidade de Jesus? Vai falar da humanidade. Porém, contrário ao que nós vimos no átrio, que tudo que tinha madeira de acácia era revestida de bronze, porque vai falar do pecado que está sendo julgado, está sendo redimido. Então no átrio, tudo que você tinha lá ou era bronze ou era prata, porque está falando de pecado julgado e de redenção. Quando você adentra ao lugar santo, agora tudo é ouro. Todo o revestimento vai estar em ouro, porque a madeira vai falar da humanidade e o ouro vai falar da divindade. Nós somos revestidos pela glória de Deus. Então aquilo que era insignificante, aquilo que não tinha valor nenhum, agora diante de Deus está revestido da sua glória, revestido da sua divindade. Essas tábuas, elas eram colocadas
num formato de U, né? Pensa assim, a entrada é a porta, que se chama verdade, e tem paredes dos dois lados, e o final também tem parede de acácia revestida de ouro, e isso daí está dividido mais ou menos no meio, onde fica o lugar santo no final, ou melhor, o lugar santo no início e o santo dos santos no final. Então, passamos pela porta, que se chama verdade. Essa porta, ela contém 5 pilares, que são simbolizados pelos 5 ministérios, lá que nós vemos lá em Efésios 4, capítulos 11 e 12, que vai falar assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essas tábuas que formavam esse U, elas tinham que ser muito ajustadas, assim como deve ser o corpo de Cristo. A igreja, né, que forma esse corpo de Cristo. Então, essas tábuas compostas de acácia, revestidas de ouro, elas tinham que estar bem grudadinhas uma na outra. Tem até um louvor que nós cantamos, né? Somos corpo e assim bem ajustados, né? Totalmente ligados. Era assim que eram as madeiras de acácia dentro do lugar santo e dentro do lugar do Santo dos Santos. E aí, queridos, uma coisa muito linda, muito linda. A iluminação ali dentro, você lembra que no átrio era a iluminação natural, simbolizando o homem natural. Já no lugar santo, a iluminação, ela era pelo candelabro. O candelabro, nós vamos falar dele daqui a pouco. A iluminação que vai significar ali o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo que nos revela, que traz a luz em nós. Jesus Cristo é a luz do mundo. Vai ter muito, nós vamos falar do candelabro já. Ali, então, a iluminação já não era iluminação natural, mas ela proveniente daquele azeite, né, que era colocado no candelabro, né? E esse candelabro vai significar a verdade revelada e a mente do homem iluminada pelo Espírito Santo. Todo o interior e o exterior do lugar santo, como também do Santo dos Santos, era de ouro. Ali já toda a humanidade já foi engolida, já foi revestida pela glória de Deus, porque ela passou pelo átrio, ela já passou pelo sacrifício, ela já se purificou pela palavra, agora é uma nova criatura, é uma nova situação. O lugar santo e o Santo dos Santos, ele era coberto. Falei para vocês que os dois compartimentos do tabernáculo que eram cobertos. Essa cobertura, ela era feita com 4 camadas. Eu trouxe aqui alguma coisa para você imaginar como que era a cobertura do lugar santo e do Santo dos Santos. Você lendo lá na palavra, a partir do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 38, vai falar tudo sobre o tabernáculo. Então, eram 4 camadas, das quais você, estando no lugar santo e olhando para cima, o que você via? Esse branco, que era o linho. O linho branco que nós já falamos que simboliza a santidade, a pureza, a justificação, o homem já, né, coberto, né? Deus, quando olha para o homem, ele vê o quê? Ele limpo. Depois você tem a pele de bode, o pelo de bode na sequência dessa cobertura. O pelo do bode vai simbolizar o quê? O pecado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o pretinho, uma cor preta, né? O coraçãozinho fica preto, né? Quando a gente peca. Então, o pecado está aqui. Em cima tinha o carmesim.
a cobertura de carmesim, que era o pelo do carneiro. Carneiro, né, o sacrifício ali. Então, a pele de carneiro, segundo o que você lê no seu texto lá, vai falar que ela tinha que estar tingida de vermelho, simbolizando o sangue do sacrifício. E a última cobertura era o texugo, que nós falamos também já na aula passada, sobre a questão de que ser originária, era uma pele originária da família dos mamíferos, da foca, da baleia, e é muito resistente, por isso ela era a última, que ela estava então exposta a sol, a chuva, imagina isso no deserto. Então, o que ocorre aqui? Um cobre o outro. Essa pele aqui, né, de texugo vai simbolizar a resistência que Jesus teve para levar a cabo a missão pela qual ele veio ao mundo para ele cumprir. Pouco antes, lá no Getsemane, ele está lá orando e a alma dele, por um momento, né, toma lugar ali. Ele fala: Pai, a minha alma está triste, angustiada até a morte. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não faça a minha vontade, mas a tua. Aí ele resiste, pele de texugo. Jesus aqui na cobertura desse tabernáculo, Jesus aqui cobrindo o nosso pecado, a ponto de quando Deus olha para nós, ele não enxerga o que está aqui no meio, ele enxerga-nos totalmente justificados. Essa cobertura que é vista, exposta, a única cobertura exposta para você ter a visão é essa cobertura branco, linho branco, todo bordado, né, com aquelas cores que nós mencionamos, que é o azul, o carmesim, a púrpura, né? Tudo isso representando a cobertura do tabernáculo. Jesus aqui nessa cobertura, limpando-nos, guardando-nos e cobrindo. Lá no Antigo Testamento cobria-se o pecado, mas Jesus, na nova aliança, ele tira o pecado. Muito bem, aí você já tem uma ideia de como que era isso daí tudo, né? Bom, vamos passar agora. Uma coisa interessante nessa cobertura é que essa pele de texugo, ela não tinha beleza nenhuma, ela era feia, né? Um marronzão feio lá, então ela cobria, ela não tinha formosura, não tinha beleza nenhuma, lembrando-nos lá de Isaías 53, 2, que fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então Jesus, ele toma essa condição, né? Ele não dava nada bonito ali, mas foi necessário. Vamos passar agora para as peças que estavam dentro, o mobiliário de dentro do lugar santo. Você entrando no lugar santo, você tem à sua direita a mesa dos pães da proposição. Ela era também feita totalmente de acácia, revestida de ouro. E por que tem esse nome, mesa da proposição? Porque a palavra proposição, ela vem de propósito. Jesus, ele teve o propósito de cumprir a vontade do Pai. Quando nós olhamos para a mesa da proposição, é esse mesmo conceito, essa mesma motivação que deve alegrar o nosso coração. O negar-se a si mesmo e buscar e fazer o propósito de fazer a vontade de Deus. Essa mesa da proposição, ela tinha lá 2 bandejas, das quais tinha 6 pães em cada uma, representando as 12 tribos de Israel. E ela vai falar para nós do pão vivo que desce do céu, conforme nós vemos no Novo Testamento, lá em João, capítulo 6, versículo 51, que diz assim:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, aquele pão, aqueles pães em cima da mesa da proposição, já estava apontando para Jesus, o pão da vida. Fala também de alimento, que é fazer a vontade de Deus. Sabe, é Jesus, que é o pão da vida, que nos renova e que nos fortalece para que nós façamos a vontade de Deus. Lá em João 4, de 32 a 34, nós temos assim: mas ele quem? Jesus, lhes disse: uma comida eu tenho que comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o pão, que é Jesus, simbolizado ali na mesa da proposição, ele faz isso em nós, o desejo de fazer a vontade do Senhor. Que coisa linda, não é, meus amados? Que coisa maravilhosa a palavra de Deus, né? Uma outra peça que nós temos lá no lugar santo, já entrando no lugar santo, à sua esquerda, é o candelabro. Olha aqui, até eu trouxe uma miniatura do candelabro, também chamado de menorá. E ele também, ele é uma peça inteira. Nós falamos sobre o ouro batido, né? Quando Deus pede as ofertas lá nos versículos de 3 a 7 do capítulo 25 de Êxodo, ele vai falar do ouro batido. O ouro batido é aquele ouro que vai fazer a peça inteira, não tem emenda, não tem nenhum lugar aqui. Então, o candelabro feito para estar lá no lugar santo, ele foi feito numa peça só, simbolizando a essência de Deus, né? O ouro batido. Mas o significado do candelabro vai falar do poder e a unção do Espírito Santo. Então, aquela sala, ela é iluminada pelo azeite que vai nesses lugarzinhos aqui, né? Então, vai falar da unção e do poder do Espírito Santo. Jesus é a luz do mundo, vai falar eu e você sermos luz do mundo como tabernáculos, como templos de Deus hoje também, né? Lá, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, então, se você é o candelabro do mundo, né? Tendo o Espírito Santo em você, lá em João 8,12 ele vai dizer assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, para isso que eu e você, como templos do Senhor, somos chamados hoje, queridos, a sermos luz do mundo, numa sociedade tão caótica e tão corrompida nos valores, né? Jesus também fala, né, sobre esse ministério do Espírito Santo lá em Lucas 3, de 21 a 22, e ele também foi cheio do Espírito Santo. Assim como eu e você somos cheios do Espírito Santo, porque nascemos de novo, nós vemos lá o Espírito Santo enchendo Jesus também. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus foi cheio com o Espírito Santo, glória a Deus por isso. E nós temos uma outra peça muito importante dentro do lugar santo, que é o altar do incenso. Ele também era feito todinho em madeira de acácia, todo revestido de ouro. E ele era bem quadradão,
tá? Quadrado lá. Nesse altar do incenso era queimado 2 vezes por dia o incenso assim. Aliás, o ofício do sacerdote dentro do lugar santo, ele era feito tanto de manhã quanto à tarde. Isso tanto para ir lá, né? Porque o candelabro, ele não podia apagar, porque essa luz ia ficar permanentemente acesa. Então eles tinham que estar lá vendo se tinha azeite, repondo o azeite. No final do dia eles tinham que ir lá, voltar, ver como é que estava, se precisava fazer alguma limpeza, colocar mais alguma coisa. E a mesma situação era para o altar do incenso. Lá nesse altar ele era queimado 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. O sacerdote também ia lá, olhava se ainda tinha, às vezes precisava retirar aquelas cinzas, né, limpar, né, alguma coisa ali para continuar queimando, porque também ali não podia parar. Era dia e noite aquele incenso sendo ali queimado e aquele perfume, né, sendo elevado. E quando se abria o véu para entrar no Santo dos Santos, era isso que já perfumava o caminho que o sumo sacerdote faria, porque somente ele que ia poder adentrar ali. Então, o altar do incenso, ele ficava permanentemente sendo queimado ali, simbolizando as orações e as intercessões. Eu quero que você também abra sua Bíblia aí em Apocalipse 8, de 3 a 5, que vai dizer o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha onde que vai as nossas orações, queridos. Olha para onde vai. Então, lembre-se, toda vez que você estiver orando, ainda que você não esteja vendo o resultado da sua oração, você não esteja vendo ali a resposta da tua oração, saiba que a sua oração, ela está sendo coletada e está indo para um incensário, e vai haver um momento que todas essas orações, elas já chegaram, mas é o momento que nós, ali na presença do Senhor, nós vamos ver o resultado das nossas orações. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então, o altar ali do incenso vai lembrar, vai simbolizar as nossas orações, o nosso louvor, a nossa intercessão. E representa também as emoções, a adoração, o louvor, como eu já disse também. Esse altar do incenso, ela é a última peça entre o lugar santo e o santo dos santos. Nós vamos perceber que essa peça, simbolizada como a intercessão ou o holocausto perfeito, então Jesus, ele não só é o sacerdote perfeito que se aproxima do altar, mas ele próprio, com a sua vida, ele vai oferecer. A sua vida, ela é queimada nesse altar do incenso por mim e por você. E esse cheiro suave é agradável a Deus, e por isso nós podemos nos achegar a Ele. Ele também representa a vida dele que queimou, que se entregou, esse cheiro suave e agradável, se oferecendo ali no altar do incenso, não só como sacerdote, mas ele sendo o próprio incenso. Que coisa maravilhosa, meu amado e minha amada. Nós vemos que se lá no átrio
o pecado é que era tratado. Nós vamos ver então que no lugar santo, a nossa alma é que é tratada. De que forma? Através do Espírito Santo em nossas vidas, ressignificando as nossas emoções, através da palavra de Deus ali simbolizada como Jesus, o pão da vida. Todos os dias, essa palavra nos renova, e ela renovando as nossas mentes, ela vai renovar também as nossas emoções, ela vai nos equilibrar, ela vai nos harmonizar dentro daquilo que Deus tem para mim e para você como filhos amados dele. Nós vemos então que no lugar santo nós temos a revelação da alma representada nas 3 peças. Na mesa do pão, nós vemos a nossa vontade. Foi o que eu falei. Na mesa dos pães da proposição, nós falamos sobre o propósito, né? Quando nós adentramos esse estágio da nossa vida espiritual, nós nos colocamos ali e nós dizemos: Senhor, eu tenho o propósito de te servir. Eu tenho o propósito de fazer a tua vontade. Então é ali na mesa do pão que eu nego a mim mesmo e eu deixo que a palavra de Deus se cumpra em mim, porque Deus é um Deus de plano e é um Deus de propósito. Nós temos no candelabro o nosso intelecto. A nossa mente, ela precisa ser iluminada com o Espírito Santo. O homem natural, ele não discerne as coisas de Deus, mas as coisas de Deus só são possíveis ser discernidas pelo homem espiritual, e é o Espírito Santo, representado no candelabro, que vai iluminar as nossas mentes. E por fim, a mesa do incenso. A mesa do incenso, ela vai falar das nossas emoções, né? Vai falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que vão estar ali, né? Totalmente rendidas aos pés daquele que merece todo louvor, aquele que merece que nós nos acheguemos a ele com as nossas súplicas, com as nossas ações de graças, com o nosso louvor. Quero que você pense também que lá no átrio, o homem se achega e ele está ali em corpo. Ele está ali na parte, né? Somos corpo, alma e espírito. Lá no átrio, todos podiam se achegar e se achegavam ali para suas mentes naturais e estavam ali em corpo, sendo ali então o sacrifício sendo oferecido, sendo com os seus pecados cobertos. Mas quando se caminha para o lugar santo, nós temos agora a alma ali dentro, sendo trabalhada para que ela possa se achegar ao Santo dos Santos, que é o tema da nossa próxima aula, nossa próxima e última aula, e eu convido você a estar conosco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e você tenha um excelente dia e fique na paz do Senhor. Amém?